Fala Ninja, beleza? Bem-vindo à nossa degustação da formação Manufatura Proteus, tudo bem? Continuando nossas aulas aqui, hoje a gente vai falar essa evolução dos ERPs e a importância da manufatura. Então, a evolução dos ERPs, né? Ele passou, lembra que eu falei, Ninja? Ele começa do BOM, que é o Bill of Materials, que é a lista de materiais. Ele vai para MRP, de MRP ele vai para MRP2, de MRP2, que é MRP é a necessidade de compra, né? Necessidade daqueles materiais para produzir aquele produto da lista de materiais que tem. Depois ele vai para MRP2 para organizar minha fábrica, planejar minha produção, né? Depois disso é que vem o RP. Então, Ninja, se você pensa que o RP veio primeiro, né? Ovo, galinha, galinha, ovo, não. Começou pelo BOM, que é o Bill of Material, nos anos 60. Ele foi evoluindo até chegar nessa IA, indústria 4.0 hoje, né? Então tem todo um caminho aí, tem uma evolução aí no processo. Então ele passou de sistemas simples de controle para plataformas integradas. A transformação que mudou a gestão empresarial. Então, que é o início aí, né? Anos 60, controle de estoque manual. Então, a gente fazia um controle de estoque. Por quê? Aqui já é a dica de Ninja, né? Porque anos 60 foi quando começou a industrializar as empresas, né? Então, começou a informatizar industrialização. Então, anos 60 é a era da industrialização, né? Foi quando começou o processo de industrialização, produzir em série, carros, todos. Então, eles precisavam de alguma coisa para melhorar esse processo todo. Então, anos 60, o controle de estoque manual. E eles descobriram que eles precisavam ter um Bill of Material, ou uma lista de materiais, para poder seguir a produção. Falar, ó, eu tenho essa receita de bolo aqui, é isso que eu preciso montar. Nos anos 70 veio o MRP. Por quê? Depois disso, houve a necessidade do quê? Agora eu tenho uma estrutura, tenho minha lista de materiais. Mas o que eu preciso comprar? Então, eu comecei a ter o planejamento das necessidades de materiais, né? Então, eu comecei a planejar, falando, ó, para produzir isso, eu preciso comprar isso, preciso ter isso em estoque. Aí começou a evoluir. Mas não era só isso. O que eu preciso colocar na máquina? Qual é o meu roteiro de operação? O que eu tenho que fazer? Aí foi uma evolução para os anos 80, em MRP2. Integração com a produção, né? Então, integrou com a produção para saber o que precisava produzir, a demanda, o que precisava reservar de produto. Então, começou o MRP, planejar minha produção. Beleza? Então, a gente começou a evoluir. Nos anos 90, já começaram a chegar a época dos ERP modernos, integração total dos setores. Aí, em anos 90, começou a entrar o ERP, né? Aí passou para gestão em tempo real, porque que adiantava eu fazer uma solicitação de compra ou ter uma necessidade de compra, não tinha um sistema para colocar essa informação ia, no financeiro eu ia lançar outra coisa, porque já chegou o material, em compras não tinha solicitação de compras daquele material, só estava em estoque. Quando chegava o material, ele ia para o financeiro e não ia, né? Não alimentava, então não sabia o que eu tinha reservado de produto, tinha empenhado de produto também, então estava tudo separado. Então, nos anos 90 começou a integrar o RP, que é o Enterprise Resource Plan. Então, a gestão, o sistema de gestão empresarial. Foi aí que começou a nascer o ERP, Ninja. Então, foi gestão em tempo real, então integrou produção, financeiro, fábrica, comércio, comercial, toda essa parte aí. Base para tomada de decisão estratégica, porque eu tinha minha lista de materiais, eu tinha minha necessidade de compra para produzir, então meu pedido de venda entrou 100 itens do nosso pendrive aqui, que é o nosso exemplo até. Você vai montar o pendrive até o final do nosso processo todo, a nossa formação, a jornada em cima desse pendrive. Você ia para montar esse pendrive, eu preciso desse material, desse. Ah, mas o que eu tenho que produzir? Ah, então tinha um pedido de venda, aí entrou uma venda de 100 itens, eu preciso entregar. Ah, então eu preciso colocar para produzir 100 itens, um exemplo.
nem considerava lote mínimo, lote econômico, depois começou a entrar o MRP2, né? Então, aí eu vi a necessidade disso, falar agora, então para isso eu tenho isso em estoque, eu preciso comprar isso. Tudo em planilhas, tudo em sistemas descentralizados. Então começou a centralizar, para agora gerar o pedido de compra, vai gerar o pedido de compra, solicitação, pedido de compra, vai dar entrada na nota, vai gerar o financeiro, vai dar movimentar meu estoque. Então começou a fazer todo esse processo ainda. Então a evolução do RP, ele passou dos anos 60, de BOM, que é a explosão de materiais, MRP, que é o planejamento das necessidades do material, em anos 80, MRP2, que é o planejamento dos recursos de manufatura. Então, eu comecei a criar roteiro de operação, eu comecei a saber se aquela máquina, quanto tempo que ia demorar para fazer aquele produto, lead time de compra, lead time de entrega, tempo de produção, quantas pessoas de hora homem, hora máquina, tudo isso você vai entender na nossa formação. Anos 90 veio o RP, que é o planejamento de recursos empresariais. 2000 veio o RP2, que é o planejamento colaborativo de recursos empresariais. Então ele evoluiu de um RP apenas de receber informações e ele começou a fazer a gestão realmente da empresa com tomada de decisões e tudo. E depois disso, já veio do RP2, veio o CRP, que é o planejamento da capacidade. Então a capacidade dos recursos produtivos. Ele foi evoluindo para meus recursos produtivos, né, para saber se aquela máquina, a capacidade da carga, a gente chama de carga máquina, se aquela máquina cabe àquela produção que está colocando ali, se isso vai ser uma produção finita, infinita, né? Então tem todo esse processo em cima. Aí vem a manufatura inteligente, ou indústria 4.0, que no final da nossa jornada aqui, no final desta para o começo da outra, né, eu vou falar um pouco sobre a indústria 4.0. O que é indústria 4.0? Você está preparado para essa indústria 4.0? Né? E vem a inteligência artificial aí para começar a ajudar nas tomadas de decisões, automatizar processos, né? E resolver aquilo que a gente pedir para resolver, né? O nosso IA ainda, a dica de Ninja, ela não toma decisão sozinha. Então, se eu for no chat GPT e não tiver história nenhuma, eu colocar assim, ó, eu quero saber sobre produto não sei o que. Ele vai escrever aquilo que eu escrevi. Fala, não, eu quero saber sobre um produto que é o pendrive, que eu preciso produzir isso, fazer isso, eu tenho que ter isso, qual que é a minha estrutura de um pendrive. Aí ele vai montar, porque você já está conversando com ele. Ele entendeu, aí você vai melhorando essa conversa, por isso que é um chat GPT, né? Eu de início, era bem ignorante com isso. Aí fiz cursos, aprimorei, entendi. Nossas formações melhoraram muito com esse processo, porque te leva numa jornada, pensa junto com você, né? Tá ali junto, pensando junto com você. Então, é uma coisa que evoluiu muito. As imagens, os processos, esses infográficos. Quanto tempo demorava para eu fazer tudo isso sozinho, Ninja? Né? Eu passar para alguém, para ter uma ideia, saber o que é. Então, quando eu comecei a colocar essas informações, facilitou muito o processo. Né? Então, para a indústria 4.0, você está preparado? Você acha que suporte ainda vai ser uma coisa boa? Não, eu vou aqui, eu digito o que eu quero. Então, mas você resolver o problema do cliente é diferente do que só dar o suporte. Né? Você pode dar soluções diferentes, tomada de decisões diferentes, negociar. Por isso que entra nosso GAN, que é o Grupo Acelerador Ninja, mais para frente que eu vou falar, que é o nosso terceiro pilar. Então a gente trabalha em cima da tríade sucesso e atendimento ao cliente. Primeiro pilar, tecnologia. Segundo pilar, é o que a gente está fazendo agora, negócios. Terceiro pilar, gestão. Por que a manufatura é o coração do RP? Onde o valor é realmente criado. Porque quando eu revendo o produto, Ninja, não tem problema nenhum. Eu compro por 10, revendo por 20, por 15, é o que o mercado aceita, 25. Eu vou ter meu lucro, meu markup, acabou. A fábrica não. Eu tenho um produto, eu tenho que vender, vou vender uma caneca. Essa caneca vai custar tanto para produzir. R$10. Então vou ter que vender pelo que o mercado aceita, 15, 20. Né? Então meu custo de produção ali vai ser isso. Só que o meu custeio dele custou R$10. Se eu errar um pouco, pode me custar 12. Então minha margem de lucro diminui. Então
É onde o valor é realmente criado, a base da eficiência, produtividade e competitividade. O que é produtividade? É produzir mais no menor tempo com a melhor qualidade possível. É isso que a empresa busca, essa tríade aí de produtividade. Você tem que produzir mais no menor tempo possível. Isso no menor tempo possível pode ser custo, no menor tempo possível pode ser tempo mesmo, pode ser menor erro de qualidade, a maior eficiência da sua produtividade. Por isso que a gente entra no multitask, o MES, Manufacturing Execution System. São todos siglas aí que logo você vai entender todo esse processo se você participar com a gente aqui já. A manufatura gera dados críticos para toda a empresa. Então, através da minha manufatura, eu entendo como a minha fábrica está indo, o que eu preciso melhorar, em que ponto eu preciso melhorar, qual a eficiência dos meus equipamentos, tudo isso. O mundo está mudando, a indústria 4.0. Que eu falei, integração digital, automação, IoT, que é a internet das coisas, Big Data, ERP e manufatura conectados em tempo real. Então, hoje, eu vou mostrar nas próximas aulas, o PPI Multitask, que eu vou mostrar isso como bônus da nossa formação, que é a ferramenta que integra o nosso TOTUS MES, né? Então, ela é conectada nas máquinas, então tem sensores, se a máquina parou, os pulsos da máquina, o que tem ali, então eu mando uma ordem de produção para ela, ela vai produzir, o que ela acabou de produzir, ela vai me devolver, o TOTUS MES vai ler aqui dentro do Proteus, já vai bater minha OP, já vai ver se a máquina está em ordem. Se eu tenho uma manutenção daquele equipamento, o equipamento quebrou, já tem que avisar o TOTUS MES vai ler isso, vai avisar meu manutenção de ativos, que eu preciso colocar aquela máquina para ser corretiva, que eu preciso corrigir aquela máquina, dar manutenção nela, entendeu? Então tem todo o processo, né, que quem não evoluir ficará para trás, né, já. Seu futuro começa agora. Domine a manufatura no Proteus. Prepare-se para o mercado exigente da indústria 4.0. Vamos seguir juntos na formação completa. Na próxima aula eu vou falar como estruturar corretamente um produto dentro do Proteus. Até mais!